Mais uma vez estamos em Ser Igreja, ao serviço da Diocese de Braga e também com as portas abertas para Viana do Castelo. Como já sabe, e se é nosso ouvinte habitual, uma primeira parte é de diálogo com um ou mais convidados sobre assuntos que interessam à vida da Igreja, nomeadamente à Igreja Diocesana que está em Braga. Procuramos sempre assuntos que interessem de divulgar, dar a conhecer, pela sua importância, pela sua relevância, para, sobretudo, para aquilo que é a preocupação da Igreja hoje, a nova evangelização. Conosco um arciprestado presente, que às vezes esquecemos que existe, porque está um pouco na serra, mas é a presença viva da Igreja e já foi objeto de atenção de Ser Igreja algumas vezes. Estou a falar de Vieira de Minho. Boa noite, Sr. Arcipreste. Boa noite, Sr. Doutor. Sr. Padre Nuno, boa noite. Boa noite. Dois convidados ilustres que vão ajudar-nos a refletir sobre algo de importante. Eu passo a ler um artigo, o artigo não, que seria muito grande, parte do artigo que o Sr. Arcipreste acabou de me entregar e que me parece importante para iniciarmos a conversa. Se alguém julga que a devoção a Nossa Senhora está desaparecida, desengane-se, porque com tantos sinais como estes a que estamos acabados de assistir, viu-se precisamente o contrário. A fé, a alegria, o entusiasmo, o empenho manifestados na população que ocorreu à Igreja, às capelas, às procissões, às orações, vigílias, sacramento da confissão, Eucaristia e Santa Unção, provam que vale a pena lutar por causas nobres, como felizmente é o caso da nossa fé. Quem nada tem, nada mostra, e os nossos cristãos mostraram e continuam a mostrar que ainda têm fé e amor a Deus e a Nossa Senhora. Um pouco como o Papa Francisco, que recentemente nos dizia que Nossa Senhora é o modelo e apresenta-nos três verbos importantes: escutar, decidir e agir. Papa Francisco tem chamado a atenção para a importância da devoção a Nossa Senhora. Sr. Arcipreste, como é que lhe surgiu a ideia deste texto, que é maior, mas deste bocadinho que eu acabei de ler, que eu acho muito interessante, é afirmativo e é também de esperança? Ora bom, isso surgiu porque foi a realidade. Eu não contava de facto que houvesse tanta aderência a esta visita da imagem de Nossa Senhora da Fé. Faça aqui um parênteses, faz favor. Há muitos ouvintes que não são de Vieira do Minho, que não conhecem o que foi essa viagem que andou a fazer Nossa Senhora da Fé. Com certeza, e com muito gosto. Numa das nossas palestras do ano passado, do clero, conversámos sobre a forma como havíamos de celebrar o ano da fé. Ora, a resposta foi imediata. Se temos aqui um santuário dedicado a Nossa Senhora da Fé, nada melhor do que pô-la a ela a fazer esse trabalho de chamada de atenção, de evangelização pelo nosso arciprestado. Aliás, já não foi a primeira vez. E se da outra vez a adesão foi muitíssimo boa, houve um entusiasmo muito grande, pensámos até que esta visita era capaz de aparecer de uma forma assim mais obscura, mas não. O superou, no meu entender, todas as nossas expectativas e a adesão foi total, no caso mais concreto de Guilho Frei, e é sobre essa paróquia que eu faço essa descrição. As pessoas entusiasmaram-se, fizeram questão de levar o andor aos ombros. Eu, a princípio, até tinha pensado em receber a imagem no extremo da paróquia, que é aqui da paróquia do Padre Nuno, a paróquia do Mosteiro, e as pessoas apareceram: não, senhor, ela não vai em cortejo automóvel até à barragem, mas vai aos ombros. E quando eu lhes pus a questão: e há quem a transporte? Não se preocupe, há de haver gente que tome conta da imagem e a leve, e se for preciso
até mais longe, aos outros lugares da paróquia, aos lugares mais distantes. Por isso, se alguém julga que a devoção à Nossa Senhora está desaparecida, desengane-se. Com certeza. Poderia dizer aqui, não sei se será muito oportuno, mas atendendo a que há tanta gente pelas portas, enfim, a evangelizar no sentido contrário, dizer que Nossa Senhora que não tem interesse, que Nossa Senhora, enfim, que é um mito, que é alguém que não deve ser adorada, nem honrada, nem venerada. É sobretudo para esses que eu não quero citar. Não tem problema nenhum, não há. Os nossos irmãos Jeovás, não é? Sim, pois, mas é preciso dizer que essas pessoas, algumas cheias de boas intenções, profundamente ignorantes a maior parte das vezes, não é? Que andam de porta em porta, com coragem, determinação, sendo muitas vezes enxovalhados, o que não está bem, mas são um exemplo para nós que temos vergonha de afirmar a nossa fé e muitas vezes não temos argumentos para rebater, quando é muito fácil rebater, por exemplo, isto que o Sr. Arcipreste acabou de referir, não é? Mas mesmo dentro da Igreja dos nossos cristãos, parece que há um certo medo em dizer que Nossa Senhora muitas vezes é ultrapassada na devoção a Jesus. Mas, verdade verdadeira, nós não dizemos que ela que é a Mãe de Deus. Teotocos. Não, mas acho que é um pouco fruto de uma deturpação do chamado espírito do concílio, que tem sido tóxico até mais não, porque nada no concílio refere o menosprezo por Nossa Senhora, pelo contrário. E os últimos papas, está-me a apontar para onde? Por vezes espíritos muito, pois, evidentemente. Muito puristas. Não, acho que é importante. Os últimos papas têm-nos chamado a atenção para isso. O Beato João Paulo II tomou como lema do seu pontificado Totus Tuus, que é uma frase do grande mariólogo que foi São Luís Maria Grião de Montfort. E que nós temos aqui na nossa Avenida Central. O monumento. Totus Tuus. Entregou-se totalmente a Maria. As armas de fé do Papa tinham o M de Maria. Depois, com Bento XVI, nós sabemos a grande devoção que ele tinha também a Nossa Senhora. E o atual está mais do que provado. Quis consagrar o seu pontificado a Fátima. A Nossa Senhora. Eu acho que é importante. Portanto, nós estávamos com esta, já fizemos aqui uma derivação muito grande à nossa conversa, que é uma desgraça, mas isto pega-se, os temas arrastam-se uns atrás dos outros, e estávamos a falar do Ano da Fé. Portanto, o clero do Arciprestado de Vieira de Minho resolveu fazer então uma peregrinação arciprestal com a imagem de Nossa Senhora. E que, pelos testemunhos que temos, correram de uma forma perfeitíssima, ótima, houve muito entusiasmo, as pessoas gostaram imenso. Não é coisa para repetir todos os anos, mas periodicamente eu acho que isto que é muitíssimo bom. Portanto, o balanço é positivo. No meu entender é positivíssimo, mas temos aqui o Sr. Padre Nono e capelão da Senhora da Fé, que também deve ter a sua opinião. Aliás, ele também é pároco de 3 paróquias e pode falar... Hoje são um bocado latifundiários, não é? Não, é assim, eu creio que o balanço vamos ter que o fazer em conjunto, não é? Portanto, claro, cada pároco terá as suas experiências, mas só no final, depois da peregrinação, é que poderemos fazer esse balanço. Os ecos que vão chegando de um lado e de outro, com certeza que nos fazem perceber que realmente valeu a pena. Aliás, eu completando um pouco aquilo que dizia o Arcipreste, o Padre Alcino, nós decidimos precisamente por esta peregrinação, porque estamos a celebrar o Ano da Fé, porque a nível da Diocese é o único santuário mariano com este título, Senhora da Fé, e aliás esse também foi um dos motivos porque nós alteramos a própria peregrinação, porque a peregrinação é sempre no primeiro domingo de junho, que como sabemos coincide com a peregrinação ao Sameiro. O Dom Jorge inclusivamente tinha pedido essa alteração, precisamente por ter este cunho de título diocesano e de ele também poder presidir. Portanto, vai ser ele que vai presidir à peregrinação e esse foi um dos motivos
fundamentais, porque nós também decidimos alterar. Sim, depois também coincidiu com o corpo de Deus, mas essencialmente quando nós falamos foi esta a ideia que presidiu a esta alteração da peregrinação. Agora, quanto, digamos assim, ao balanço, eu creio que os ecos que nos fazem chegar é que realmente foi extremamente positivo. Se eu bem percebi, corrigir-me-ão se eu estiver equivocado, esta manifestação de peregrinação percorreu todo o arciprestado de Vieira do Minho. Todas as paróquias. Todas as paróquias foram visitadas pela imagem da Nossa Senhora da Fé. E em todas houve manifestações coletivas, comunitárias. Sim, nós basicamente estabelecemos minimamente um programa, ou seja, o programa de começar numa paróquia para acabar numa outra, que é a paróquia a acabar seria precisamente a sede, digamos assim, Cantelães. E então a imagem começou por Eiravedra, percorreu a zona de cima, veio depois para Roças, a zona mais do... Começou pelo Vale do Cávado. Do Cávado, precisamente. Veio ao Vale do Ave. Ao Vale do Ave, precisamente. E por isso mesmo, além disso, nós tínhamos programado que em cada semana, cada parco sendo autónomo, mas ter algumas atividades próprias para viver nessa semana. Com certeza, desde as confissões, desde a unção dos doentes, pois estarmos em comunhão com os doentes, os mais frágeis, porque também é esses que devem merecer a nossa atenção, desde as crianças da catequese, os grupos e movimentos movimentarem-se para várias atividades, portanto tudo isso foi feito e levado a cabo, e eu creio que nesse aspecto aquilo que já temos dito, ou seja, aos ecos, é que realmente houve uma enorme adesão e uma motivação muito grande de todos os grupos e movimentos. Eu penso que a vossa iniciativa, de facto, ela inscreve-se em cheio nas comemorações do Ano da Fé. E nas recomendações que a Santa Sé deu para todo o mundo de pistas, este tipo de atividade é muito importante. E, sobretudo, eu acho, e dir-me-ão se não foi essa a vossa intenção, ou se foi, é assim, nós temos que perceber, e já há bocado falei em São Luís Maria Grignion de Montfort, quando ele diz, no seu tratado da verdadeira devoção a Nossa Senhora, que nós, os cristãos, devem ir a Jesus por Maria, ad Iesum per Mariam, não é? Que isso é célebre a expressão. De facto, creio que era o lema do nosso arcebispo Dom Francisco. Dom Francisco, também era do Senhor Dom Francisco, é isso mesmo, a Jesus por Maria. Depois eu vi até, isso é só uma curiosidade, quando o Papa João Paulo II veio aqui ao Sameiro, na toalha do altar estava escrito cum Petro ad Iesum per Maria. Acho que digamos que é o buquê completo, com Pedro por Maria até Jesus. Mas voltando aqui à peregrinação, de facto, e isto os grandes teólogos clássicos, São Bernardo de Claraval, Santo Afonso Maria de Ligório, etc., trabalharam muito esta ideia de que para chegar a Jesus nós temos um caminho fácil, que é a Maria. Foi essa a vossa preocupação, isto é, que por Maria não... E é interessante, o Sr. Padre Alcina, há bocado, o Sr. Arcipreste, referiu isso, que às vezes a campanha é que nós adoramos, que nós pomos em primeiro lugar Maria. Não, ela é o caminho, ela é um instrumento, é isso. Portanto, quiseram usar, enfim, no bom sentido, evidentemente a devoção tradicional e popular dos vieirenses, a Nossa Senhora, nesta invocação da Nossa Senhora da Fé, para poder, digamos, chegar mais longe a Jesus. Creio que é sempre essa a preocupação. Quando se fala nesta, digamos assim, nesta religiosidade, da forma de viver a nossa devoção mariana, que muitas das vezes se situa precisamente só em Maria. Ou seja, nós, os cristãos, os nossos cristãos, é uma verdade, muitas das vezes vivem a sua devoção a Maria, mas não são capazes de dar o passo seguinte, ou seja, chegar a Jesus. Que esta é uma das nossas tarefas que nós, eu falo por experiência própria, que tantas e tantas das vezes tentamos purificar a devoção mariana, ou seja, fazer perceber os cristãos que realmente Maria é o caminho para Jesus.
E nós não podemos ficar em Maria. Às vezes é isso. E nós sentimos isso precisamente nestas manifestações religiosas, ou seja, nós vemos uma manifestação de uma procissão de velas ou uma procissão em honra de Nossa Senhora, uma multidão de gente, depois celebramos a Eucaristia e metade das pessoas. Isto faz-nos refletir, dizer, algo não está bem. Ou seja, as pessoas devem de, se Maria é o caminho para Jesus, como é que as pessoas se manifestam na rua, mas depois não celebram? O mais importante. Põe uma cancela ali, não é? Precisamente, é quase como uma cancela. E a nossa missão também é purificar. E a experiência, eu falo agora por a experiência própria, por aquilo que vivi neste momento, é que realmente houve uma purificação. Aliás, eu tive essa preocupação também de dar os parabéns às pessoas, que fiz-lhes perceber isso, que tantas vezes em reflexões dizia que não entendia como é que nós íamos tantos numa procissão e depois não celebrávamos a Eucaristia, e agora passou-se precisamente o fenómeno contrário. Eu vi que, por exemplo, quando levamos a imagem da Senhora da Fé da paróquia do Mosteiro para Vieira, as duas comunidades acompanharam, uma grande multidão, e no fim celebramos a Eucaristia em Vieira com a igreja completamente cheia. A Capela do Santíssimo, a igreja de Vieira, é muito grande e estava completamente cheia. No sábado seguinte fizemos o mesmo processo, levamos a imagem da Senhora da Fé da igreja de Vieira para Cantelães, e lá em Cantelães não é na igreja, mas é no salão, porque tem mais condições, é maior, e o salão estava completamente cheio. Aliás, eu aproveitei precisamente para dar os parabéns às pessoas, dizendo, parece que percebemos a mensagem da Senhora da Fé, ou seja, ela está a ser caminho para celebrarmos o seu filho, para irmos até o seu filho, porque as pessoas não só se manifestaram através da procissão, mas manifestaram-se celebrando a Eucaristia, e então aí elas perceberam, creio eu, que a mensagem foi entendida, que realmente nós fizemos o caminho de Maria, ou por Maria, até Jesus. Eu acho que isso que disse é muito importante e pode até servir de exemplo e de estímulo, porque às vezes há comunidades com excessos que até se podem compreender com receio de cair numa certa idolatria, então acabam com tudo, e é pior o erro, é melhor a emenda que o soneto, não é? Precisamente. E aí está um bom exemplo de como, aproveitando a devoção tradicional correta a Nossa Senhora, a podemos purificar não é? E ser, digamos, um caminho fácil para o que de facto nos interessa, que é Jesus Aliás, Cristo. ela aponta-nos esse caminho. É isso. Ela, a sua simplicidade, diz-nos sempre, fazei sempre o que Ele vos disser. Ele está ali, fazei o que Ele vos disser, portanto, nós temos que aprender com ela, a sua simplicidade e humildade. Não me recordo se no princípio desta nossa conversa eu referi que este Papa recentemente, falando de Nossa Senhora, usava três verbos, ou três formas verbais, que era de escutar, decidir e agir. E de facto é importante. Nossa Senhora escutou com atenção, depois decidiu e depois agiu, tudo em função de quê? De Jesus Cristo. Portanto, ela dá-nos o exemplo de que não quer ser adorada, não quer ser venerada em si e por si, mas por causa do seu filho. Precisamente. Diga. Não, era isso que eu ia dizer, ou seja, essa é a mensagem que nós temos que fazer também perceber às nossas comunidades, aos nossos cristãos, ou seja, porque alguma coisa está lá, nós temos que perceber. As pessoas têm a sua fé, têm a sua forma de viver, a sua devoção mariana, às vezes de uma forma imperfeita, ou seja, ficando em Maria. E o passo que nós devemos procurar fazer-lhes dar é precisamente este: não ficar em Maria, mas por ela irem. Eu já disse neste programa, e os nossos ouvintes estarão lembrados, que eu reli recentemente um livro do cardeal Danielou, de 1967, 68, já não me recordo, A Oração, um Problema Político, um livro que mantém toda a atualidade. E há uma frase que eu recordei, que é esta: um cristão é um pagão em conversão permanente. E isso que acabou de referir é um pouco isso, isto é, nós temos que nos convencer da nossa finitude, da nossa incompletude, para podermos avançar um pouco mais longe. Portanto, não é necessário combater Nossa Senhora, mas, pelo contrário, pegar na devoção, purificá-la,
para que o caminho seja aberto, não é? Isso é o grande sentido das peregrinações. E é consolador, já agora que estamos a falar deste assunto de peregrinações e devoção, eu estou convencido que Nossa Senhora, como padroeira e Rainha de Portugal e de Nossa Mãe, que vai olhar para isto. Eu sou natural aqui do Concelho de Vila Verde, da freguesia de Cabanelas. No último domingo de maio foi a peregrinação da Senhora Bom dos Paixos e este ano tocou, aquela semana, a imagem estar em Cabanelas e depois no domingo foi transportada para o Bom dos Paixos, em Cervais. E o entusiasmo daquela gente foi muito grande, mesmo muito grande. Eles ornamentaram aqueles caminhos, fizeram quilómetros de puseram arranjos florais ao longo do percurso. E, apesar de ser uma terra, enfim, com tradições muito religiosas, você é lá a minha freguesia, não é verdade? Ora bem. Mas tem tradições muito marianas. E as pessoas aderiram, mas aderiram mesmo assim em massa, e peregrinaram, e foram à igreja, aos encontros que o meu parque programou. Portanto, isto para mim é motivo de muita esperança e de muita consolação relativamente ao futuro, que, enfim, que a gente na rádio e na televisão ouve como sendo muito negro, muito duro, muito difícil. Talvez encontremos aqui a solução. O lema desta peregrinação bastipestal, eu estou aqui a lê-lo: peregrino, nunca te envergonhas da tua fé. É um desafio. Sim, é um desafio que foi colocado, aliás, é a nível diocesano. Este lema é retirado precisamente do programa pastoral, portanto é um desafio a nível de todas as peregrinações e que está no sentido daquela frase deste ano: fé professada, sei em quem acreditei. Aliás, o Dom Jorge, no seu programa ou na sua nota pastoral para as peregrinações, faz precisamente este apelo: peregrino, nunca te envergonhes da tua fé. Portanto, baseado nesta frase de São Paulo, sei em quem acreditei. Quem acredita, quem sabe em quem acredita, nunca tem medo, nunca tem vergonha, avança sem receios, porque sabe em quem acredita. Portanto, esse é o lema que nós seguimos também. Estava-me a lembrar das primeiras palavras de João Paulo II: não tenhais medo, escancarai as portas ao Redentor. Escancarai, abrir, parem. E acho que este desafio tem que ser dito nos tempos de tibieza, de desânimo, e Nossa Senhora pode abrir essas portas, não é? Desde que nós não tenhamos medo. Precisamente. Quando ele pronunciou isso na terra dele, na Polónia, aquilo causou uma explosão. A gente lembra-se. De facto, acho que é importante este desafio. Aliás, e continuando com João Paulo II, quando ele foi a Paris pela primeira vez, ele lançou este desafio aos franceses: França, és fiel às promessas do teu batismo? Isto causou um impacto muito grande. Isto é aquilo que nós deveríamos também nos interrogar, cada um de nós, não é? Claro. Cada um de nós é fiel às promessas do nosso batismo. Sim, esta é a interpelação constante. E Nossa Senhora é um caminho fácil. Para a peregrinação 8 e 9 deste mês, o que é que vai acontecer? Ora bem, 8 e 9, praticamente a peregrinação resume-se ao 9, não é? Portanto, houve esta preparação, esta peregrinação por todo o arciprestado. Depois, na paróquia de Cantelães, há esta vivência, estamos a viver também esta semana, à imagem das outras paróquias. O que acontece é que no dia 8, à noite, 8 à noite, que é no sábado à noite, portanto amanhã precisamente, celebra-se a Eucaristia. E há um fenómeno que acontece. A imagem da Senhora da Fé, do Andor, vem sempre para a paróquia de Vieira do Minho, que é, digamos assim, a sede onde começa a peregrinação. E então celebra-se a Eucaristia, quer em Vieira,
quer em Cantelães, enquanto pelo menos houver sacerdotes disponíveis, às vezes não é fácil, e depois a imagem sai em procissão de Cantelães, ali mais ou menos no extremo ou ali por perto vem a paróquia de Vieira acolhê-la, e depois as duas paróquias vão pelas ruas da vila em conjunto, em peregrinação, em procissão de velas, onde depois colocamos a imagem então na Igreja Paroquial de Vieira do Minho, com uma pequena alocução, um apelo à vivência da celebração, da peregrinação, e portanto fica aí até ao dia de manhã. No dia de manhã, no domingo de manhã, dia 9, eu celebro sempre a Eucaristia antes de sair a peregrinação, pelas 9 menos um quarto, para que às 9h30 em ponto esteja tudo programado. Todas as paróquias se concentram ali, começa-se a organizar a peregrinação e depois ela sai em peregrinação então em direção ao Monte de Santa Cecília, que é assim o Monte da Senhora da Fé, onde termina precisamente por volta das 11 horas, que chegaremos lá acima, junto do Cruzeiro, e onde será celebrada a Eucaristia presidida pelo Dom Jorge este ano. No final da Eucaristia, como também é habitual, e porque a missa é campal, junto do Cruzeiro, há a consagração do arciprestado ao Coração de Maria e Coração de Jesus, e depois vamos novamente em procissão levar a imagem para o santuário, portanto para a Capela da Senhora da Fé, terminando com a benção do Santo Lenho, uma imagem que a mim me toca sempre profundamente, porque aquilo, para quem conhece, tem assim um declivezinho, quando vamos, tem umas árvores que dão uma sombra maravilhosa, e então vê-se toda aquela multidão que vem lá de cima, fica ali toda concentrada com o adeus a Nossa Senhora, com os escuteiros de modo particular, com o adeus dos escuteiros, de toda a gente. Realmente é uma imagem que, para quem vai, eu acho que toca. A mim, pelo menos, toca-me profundamente. E aí terminamos, então, a peregrinação, recolhendo o andor ao seu lugar, que é a Capela da Senhora da Fé. Com esta coisa, quer dizer que toda a gente está convidada para esta peregrinação. Com certeza. Não só pela vivência, que é o mais importante, a vivência da nossa fé, insistindo no lema por Maria até Jesus, mas depois, para quem gostar da natureza, desfrutando do resto da tarde daquela maravilhosa paisagem, sem dúvida que vale a pena. Isto, se nós não tivéssemos que dar ponto final, isso agora podíamos enveredar por outro tema que levantou agora e que deveria merecer, e provavelmente a gente vai abordá-lo numa das próximas ocasiões, que é o problema dos cristãos e a ecologia. Os dois últimos papas têm sido particularmente sensíveis a este tema, mas isso ficaria para outra ocasião. Mas mesmo da parte da tarde ainda há um programazinho assim, então, diga lá, cultural, porque temos as duas bandas de Vieira do Minho, as bandas filarmónicas, tocam sempre, que é a de Vieira do Minho e a de Vilar Chão. Depois também entretém ali os peregrinos com os seus repertórios. Claro que eu falei essencialmente da parte religiosa. Sim, mas ouça, isto também é feito para pessoas, não é para anjos, não é? É para pessoas e gostam de comer, há farnéis, com certeza. Há pessoas que tiram este dia, fazem a peregrinação a pé e ficam lá até à noite. O dia é sagrado, este dia é sagrado para eles, ou seja, inserem-se na procissão. Eu sei de pessoas que, por exemplo, a frequência até não é muita, mas neste dia fazem questão. Portanto, claro que não é o ideal, claro que não é o mais puro, mas pelo menos são alguns sinais. É um pagão em conversão permanente. Em conversão permanente. E pelo menos neste dia fazem essa questão, participam da Eucaristia, vivem a Eucaristia, mas depois também é sagrado. Ou seja, com os seus farnéis é todo o dia desfrutando daquela natureza. É perceber, respeitar a natureza, é conviver com a família, com os amigos, tudo isso é cristão, tudo isso é bom. Com certeza. E com esta mensagem... O cristão não se resume às quatro portas da igreja. Um cristão triste era um triste cristão, não é? Precisamente. Quero-vos agradecer a vossa disponibilidade de estar aqui connosco, com os nossos ouvintes, e dizer-vos que estamos sempre abertos e disponíveis para conversar sobre as atividades das vossas paróquias, do arciprestado, isto é, da Igreja que pulsa e vive e padece e sofre e acredita na ressurreição em Vieira do Minho. Muito obrigado. Mas é que estamos também gratos por nos ter proporcionado esta
para contactarmos e darmos a conhecer aquilo que se passa naquele Conselho de Vieira do Minho. Muito obrigado. Obrigado a nós.